Conectadas e conectados, muito boa tarde. Eu adoro a tecnologia. Por quê? Porque eu não estou aqui ao vivo, mas eu aposto que aí no relógio de vocês são 13 horas em ponto, no máximo 13 horas e 1 minuto. Acertei ou acertei? Acertei ou acertei? Se eu errei, a culpa é totalmente do Armando, que ele me mandou falar isso, tá? Hoje eu tenho uma prova muito importante e que vai durar o dia inteiro, por isso que nós gravamos este programa com uma celebridade aqui do meu lado, vocês já vão ver. Quero agradecer a NM Moda Fitness, a Nélia Miranda, essa semana colaborando com este maravilhoso colar. Toda semana ela manda alguma coisa pra gente. A loja fica na Vila Mariana, na rua Sena Madureira, 328. O telefone é 582-4040. Nélia, obrigada. Fofa. Bom, sem mais delongas, quem é que está aqui comigo? Gente de Deus, eu tenho até emoção quando eu convido esse tipo de gente. Ele está rindo. Ele é administrador de empresas e psicólogo. Ele é pós-graduado em organização e recursos humanos. Ele é especialista em psicologia organizacional e do trabalho. Docente universitário há 10 anos em nível de graduação e pós-graduação. Eu vou ficar 40 minutos falando o CV da pessoa. Vamos lá. Ex-presidente por 4 mandatos consecutivos e atual secretário do CAPRH, Centro de Estudos Avançados de Profissionais de Recursos Humanos. É um grupo informal de RH, o mais antigo do país. Completou 55 anos agora, em 2013. Ele é profissional de recursos humanos com mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais e nacionais de porte. Ele é Marcos Minoru Nakatsugawa. Muito obrigada, seja bem-vindo. Tudo bem, Thalia? Mais conhecido como Minoru. Com esses dados todos, você já entregou minha idade, né? Essa quantidade de anos de experiência eu acho. É arriscado, né? Não, imagina, porque docente universitário, como você começou aos 15... Você tem 25, é uma pessoa, né? Certamente, certamente. Né? Quem é você e como é que você chegou aqui com todos esses títulos, com toda essa bagagem? Que perguntinha, né? Mas vamos lá. Apesar de todo mundo estar olhando para esse currículo e olhando para mim, pensando, pô, esse japonês aí, o que será que ele tem a nos oferecer com essa pergunta tão complexa, tá? Eu costumo dizer assim, resumidamente, minha biografia é a seguinte. Eu, obviamente, sou filho, podia ser neto, né, mas sou filho de japoneses, meus 2 pais nasceram no Japão, sou, portanto, daquela geração chamada Nisei, né, a segunda geração japonesa no Brasil. E apesar de essa geração supostamente ser uma geração muito mais próxima da primeira geração, eu nasci no meio de italiano, sabe? Então, o prédio onde eu morava, ele era todo ele constituído por famílias italianas. Então eu fui perdendo um pouco dessa minha identidade original nipônica, né? E hoje eu sou uma pessoa meio assim complexa, né? Porque até as pessoas dizem, pô, um cara de recursos humanos, professor japonês, não é tão raro isso, porque o japonês normalmente é um ser um pouco circunspecto, fechado. Você não é nada disso. Realmente, eu me desenvolvi ao longo do tempo, isso é uma realidade, né? Uma série de circunstâncias me fizeram mudar um pouco de rumo, mas as minhas origens são, assim, em parte explicam isso, né? Que nasci no meio de uma família japonesa, mas cercada de italianos. Seu humor é muito italiano, cara. Você tem umas sacadas assim sensacionais. Eu me abrasileirei muito rápido, né? Até mesmo me apresentei para algumas pessoas como japonês do Paraguai, né? Um pouco falsificado. Japonês do Paraguai. Mas, bem da verdade, procuro remeter minhas origens italianas, né? Remeter as minhas origens italianas para explicar esse meu jeito um pouco diferente de ser. Falando um pouco do lado pessoal, né? Aí, ao longo da minha trajetória, acabei estudando várias coisas, ia ser um japonês bem mais tradicional, porque acabei entrando no curso de engenharia, né? Mas logo abdiquei desse sonho, né? Era muito além daquilo que eu podia oferecer em termos de desenvolvimento, e aí eu resolvi migrar, né? Acabei me formando, como você mencionou, em administração de empresas, fiz psicologia, que acabou abrindo bastante a minha cabeça e mudando um pouco até o meu jeito de ser. Tá? E aí, quando eu ingressei na área de recursos humanos, foi seguir a toada. Antes mesmo de RH, bem da verdade, eu comecei com consultoria, né? Então, fui por anos consultor de empresas. Isso também me fez mudar um pouco a minha forma de ser, porque com consultoria você acaba tendo que necessariamente se relacionar com clientes, você se expõe muito, né, tem muito trabalho de campo, e isso acabou moldando um pouco o meu jeito de ser como profissional, antes mesmo de eu resolver virar um cara de recursos humanos, como acabei virando e sou até hoje. Você escreve super bem.
bem. Eu já vi assim uns textos seus que são verdadeiros poemas. De onde que vem isso? Essa eu te peguei porque a gente não combinou. Não, mas você sabe que muitas pessoas comentam isso, sabe? Eu sei que hoje em dia é muito difícil você parar para ler um texto um pouco mais longo. Eu sei que os meus textos são mais longos do que o que normalmente o pessoal Mas costuma... a gente lê... Não, eu tenho percebido. Não, eu confesso, eu tenho um estilo um pouco diferente de escrever. Eu, obviamente, para ter esse estilo, eu li muitos autores diferentes, li, né, coisas de pessoas que, mesmo não sendo escritores profissionais, escreviam bem, e eu procurei copiar deles alguns estilos. Então, fiz uma mistura de estilos que hoje caracterizam um texto que, pessoalmente, né, eu julgo ser um texto gostoso de ler, não, né, sem falsa modéstia. Eu já escrevi muito mais difícil do que escrevo hoje. Aprendi, né, até porque ensino isso para os meus alunos em faculdade, a ser mais assertivo, mais objetivo na escrita, mas procuro escrever com esmero, né? Procuro escrever com um pouco mais de capricho, tá? Mas certamente o estilo é muito pessoal meu, mas importado aí de vários outros que eu vi ao longo da vida. Mas, ó, Minoru, cativa, viu? Porque a gente prende mesmo a atenção. Eu já comecei a ler vários textos, eu começo, aí tem aquele mais, né? Aí eu começo a ler, principalmente no Facebook e tal. Chega na terceira linha, não vou ler isso aqui, mas eu sempre aperto aquele botãozinho para ler o resto. Outro dia fizeram o mesmo comentário, falaram assim, eu vi que tinha mais, mas eu apertei mesmo assim porque estava bom. Né? Fico feliz, porque... São histórias, você conta bastante coisa, legal pra caramba. E me diz uma coisa, cada vez mais essa questão da mídia social faz parte da vida das pessoas. Como é que você vê o uso das mídias sociais na contratação ultimamente? Você sabe que esse ano foi o ano que elegi para conversar com o pessoal de universidades, né? Porque eu contribuo muito com o ambiente universitário acadêmico, também fazendo apresentações, né? Então, esse ano eu devo ter feito umas 6 ou 7 para diferentes universidades, público universitário, né? Primeiro, segundo, terceiro ano de faculdade. E o assunto desse ano era networking, né? E hoje em dia a gente faz muito networking por redes sociais. Uma das formas de você expor, como você acabou de mencionar, você lê os meus textos, quer dizer, eu entendo que é uma forma de eu expor o meu pensamento, expor a minha forma de ser, que você pode usar para o bem ou para o mal. Então eu procuro nessas apresentações deixar claro para o pessoal que eles podem também fazer um bom uso disso. Como, hein? Sim, eu costumo dizer, as pessoas elas têm, por exemplo, elas estudam um determinado assunto, pode não ser aquele assunto que ela está estudando na faculdade, mas ela gosta de alguma coisa assim, por exemplo, um esporte, ou um autor, ou um assunto que não precisa ser necessariamente aquele que ele está estudando, né? O cara está estudando engenharia, não precisa ser necessariamente um assunto da área de engenharia para ele começar a comentar, né? Mas alguma coisa que seja de interesse, que ele consiga elaborar um texto sobre aquilo e começar a fazer daquilo uma espécie de norteador do que ele gosta e do que outras pessoas gostariam de ler, né? Então eu também tenho esse tipo de critério. Eu tenho uns 3 ou 4 assuntos que normalmente eu posto, né? Eu sei que tenho pessoas que preferem ler, por exemplo, sobre esporte, sobre futebol, que é um assunto que costumo divulgar, né? Na área de recursos humanos também falo muito, na área acadêmica também falo muito, que são as minhas 2 profissões. Então eu procuro dizer para as pessoas elegerem algum assunto que seja de interesse, né? E de um certo domínio, ou que pelo menos essa pessoa esteja querendo sempre estudar um pouco mais para poder divulgar o pensamento dela. O pensamento próprio dela. A gente estava conversando um pouco antes, né, do início dessa nossa conversa sobre a proposta do programa, e é isso. Eu acho que as pessoas elas têm que trazer um pensamento, mas um pensamento inovador e baseado num estudo que é além daquilo que a gente está acostumado a ver, né? E então eu procuro dar esse tipo de orientação para as pessoas tentarem buscar esse algo mais, sabe? É verdade. É verdade, desculpa te interromper, é verdade que os profissionais de RH costumam fuçar mesmo a internet do cara? Eles acabam olhando. O que é que as pessoas olham? As pessoas do RH olham por mais que as pessoas digam, eu não digo apenas profissionais de RH, tá? As pessoas em geral, você mesmo, eu não sei qual é o seu nível de interesse ou a visão que você tem em relação a isso, mas as próprias pessoas elas reagem, né, a certas coisas que vêm publicadas. Tá? Então, às vezes, imagens agressivas, que podem não ser nem da pessoa, mas podem ser, por exemplo, reproduções de imagens agressivas, causam um certo desconforto em algumas pessoas. Então, as pessoas naturalmente reagem. Então, o profissional de recursos humanos ele busca uma confirmação, às vezes, de um comportamento que eu também sou crítico em relação a isso. Né? Eu também costumo dizer, as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com aquilo que colocam, porque do lado de lá está uma pessoa que pode ou não interpretar aquilo da maneira correta. Pois é. Eu costumo dizer, sabe, um garoto de 17, 18 anos que aparece, por exemplo, um copo de cerveja na mão,
né? Ou aparece em festas de dá. faculdade, é absolutamente normal. É. Né? Então eu costumo dizer, seria estranho se o cara aparecesse só rezando, né? Tá? Ou só na biblioteca. Tá? Então eu costumo dizer, é natural. Agora, não pode aparecer de 10 fotos que o cara tem lá, por exemplo, na página dele, 9 serem dele caído no chão, com a língua dobrada, Foi isso que eu imaginei. com os olhos virados, entendeu? Aí fica ruim, né? Então, aquilo que a gente costuma chamar de bom senso continua a prevalecer, muito embora bom senso seja uma palavra que pode levar de um extremo a outro a interpretações diversas, né? Mas o que é para um não é para outro. Mas é com esse intuito que a gente observa, né? Muitas vezes, por exemplo, às vezes é um profissional que trabalha com a gente tem até o dever, na minha opinião, de dar uma orientada na pessoa, sabe? Porque, queira ou não, as pessoas olham e tiram conclusões que às vezes não são as conclusões corretas. Né? Mas é isso, evitar excessos, ter, por exemplo, alguma credibilidade divulgando ou publicando coisas que sejam de interesse, que demonstrem que a pessoa está ali pensando, reproduzindo seu pensamento de forma diferente, é isso que eu costumo dizer que deve ser feito. Mas respondendo a sua pergunta, a gente olha assim. Olha isso, tá vendo, conectados e conectados? Olha que dica. Ainda sobre a internet, essa geração Y e até agora a Z, né, que já tem vários estagiários, já tem muita gente começando a trabalhar mais jovem, uma geração, são duas gerações extremamente conectadas, né? A gente já falou disso. Até onde você acredita que isso atrapalha o rendimento? E você vê algum problema da pessoa estar conectada, mesmo que a performance seja ok? Porque está tendo um choque cultural. Às vezes, os líderes, que já são de uma geração X, vamos supor, eles veem que as pessoas estão conectadas demais, por exemplo, vai no Facebook, só que aquela mesma pessoa que está muito conectada, a performance dela é excelente no trabalho. Como é que fica esse choque? Explica um pouquinho disso pra gente. O choque entre gerações existe. Agora, na minha opinião, apesar de parecer leviano, porque eu não sei de estudos realmente aprofundados para dizer, isso atrapalha, não atrapalha, eu vou dar aquela resposta padrão, mas é a mais pura verdade com base naquilo que eu observo, né, e naquilo que eu tenho lido de estudos que pessoas sérias fazem sobre esse assunto. Depende, né? Mais uma vez eu digo, não é pelo fato de a gente estar falando de uma geração X, Y, Z, que aquela estatística em torno de... Existem pessoas que se adaptam, mesmo sendo da geração Y ou Z, elas se adaptaram melhor a esse nível de conectividade. Então, pessoas da mesma geração conectadas, algumas são mais produtivas, outras são menos produtivas. Da mesma forma que nas gerações passadas, outros motivadores, né, existiam para a pessoa estar desatenta no trabalho, tá? E contribuíam para uma maior improdutividade ou não, dependendo da forma como essa pessoa administrava isso no passado. Hoje a questão da conectividade ela é severa, porque as pessoas elas estão realmente muito conectadas, mas eu vejo que mais uma vez existe essa diferença. Não existe assim só porque eu sou da geração Z eu consigo administrar melhor a conexão e a minha produtividade no trabalho, consigo fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, sendo que eu estou conectado. Depende também muito da forma como a pessoa ela administra e realiza o seu próprio trabalho. Mas quando a pessoa é desta geração, Y, vamos supor, e é conectada e produz, o gestor, mesmo assim, acha ruim. Mesmo assim, o gestor que é de uma outra geração, ele olha e se sente desconfortável. Eu costumo dizer, caberia... É que o gestor normalmente ele não tem tempo, né? Por isso que valeria um estudo científico, né, de observação, para se chegar a determinadas conclusões. Mas o gestor, normalmente, ele bate o olho e fala assim, o cara está conectado, ele já diz, não está trabalhando. Quando, na verdade, ele pode, inclusive, estar trabalhando naquele momento, buscando uma informação na mídia, né, social, ou na internet, ou em qualquer outro lugar que exija a conectividade dele, que é extremamente útil para ele naquele momento no trabalho. Então, existe um pouco desse desconforto, como eu disse, das pessoas de gerações mais antigas, de olhar e só de bater o olho concluir coisas. Por isso que eu digo que muitas vezes é leviano da parte das pessoas olhar e só de bater o olho e dizer, é isso. Ela precisaria observar, né? Inclusive observar mesmo, assim, acompanhar o trabalho da pessoa para dizer, não, no caso deste aqui, ele inclusive potencializa, né, o trabalho dele em função disso.
Ser específico, né? Ele tem que observar. E o que falta a muitas pessoas, a muitos gestores, a muitos observadores é exatamente isso, olhar e com um pouco mais de cuidado e estudar efetivamente o comportamento dessa pessoa diante desse novo cenário. E esse mesmo gestor veterano, vamos chamar assim, ele enxerga o RH como provedor de processos burocráticos. Como é que você vê isso? Porque agora o RH é uma outra coisa, né? O RH ele evoluiu muito hoje. Pois é. Hoje existe até aquela outra corrente que diz que o RH virou, né, um festeiro, né, um provedor de eventos ao ar livre, né? E que também não condiz com a realidade. Lógico porque mesmo a ideia de que o RH ele tem que ser o RH estratégico, né, que é o discurso padrão de hoje, ou seja, ele já existe. Isso aí a gente discute bastante lá no grupo, lá no CAP, sabe? O CAP ele é um grupo importante porque ele discute essas coisas e todas as vezes em que a gente discute, a gente tem dificuldade de chegar a essas conclusões. Porque existiram vários momentos, existiram várias tendências e, na verdade, o que a gente tem que buscar é um equilíbrio entre essas tendências. Já houve a época em que realmente o RH era mais burocrático, cuidava de processos, procedimentos, que continuam a ser necessários. Continuam. Aliás, está entrando agora um novo sistema que vai exigir das empresas um pouco mais de cuidado no registro, no cadastramento, nas informações, que é o tal do e-social, está entrando agora, tá? Então isso vai forçar as empresas a serem um pouco mais burocráticas no sentido de ser um pouco mais corretas no fornecimento de informações, que seria talvez um retrocesso aos olhos de uns, mas tem algum objetivo. Junto com isso vem essa onda de RH estratégico, o RH que está lá olhando o negócio e procurando ajudar a alavancar o negócio das organizações. Tem a figura do RH festeiro, que é o cara que provê treinamento, divertimento, sei lá, que às vezes também é uma imagem distorcida do profissional de recursos humanos. Acho que a gente tem que pegar essas coisas todas, colocar num liquidificador e sair de lá com o RH fortalecido, que é um RH que entende um pouco de cada uma dessas funcionalidades, consegue olhar também, agora a moda é sustentabilidade, Semana passada eu estive participando de um congresso também em que, brincadeiras à parte, entre brincadeiras e coisas sérias, se discutiu essa questão da sustentabilidade, que é o assunto da moda também. Então pegar todos esses assuntos que são supostamente assuntos de recursos humanos e trabalhar de forma séria, concatenada, porque eles se interrelacionam. Então não existe essa figura estanque do burocrático, do estratégico, do cara que abraça árvores e por aí afora, sabe? A grande dificuldade hoje é você ter um cara que enxerga tudo isso e consegue fazer um mix legal dessas importantes funções de recursos humanos. Porque no final das contas, eu costumo dizer, no final das contas, recursos humanos sempre foi, e sempre será a função cujo principal objetivo é administrar a relação entre o capital e o trabalho. Então, entre o X ou o Y, dependendo da forma como você vê, que é o capital e o trabalho, você vai transitar. Ora tentando agradar o acionista, agradar no bom sentido, ora tentando agradar o trabalhador, e nesse meio tempo você não pode nem ser de um, nem ser de outro completamente. Pois é. Você tem que sempre estar fazendo de forma equilibrada. E essas funções todas que eu mencionei são funções que juntas ajudam a manter esse equilíbrio. E esse gestor mais veterano, você acha que esses caras eles têm que passar por algum tipo de reciclagem, um retreinamento, uma readequação para este novo RH que ele é tão multifacetado? Existem os dois lados. Existe o lado desse mais veterano que talvez não tenha entendido essas mudanças, mas existe também o mais jovem que negligencia um pouco esses assuntos antigos de recursos humanos. Então eu brinquei aqui, o cara que gosta de promover eventos, abraçar árvores, essas coisas que não consegue enxergar a importância de você manter, por exemplo, uma área de relações trabalhistas forte, em que você pode até pensar, mas controlar a mão de obra, disciplinar a mão de obra, mas é necessário, porque dentro de um ambiente organizacional as regras existem, precisam ser cumpridas. Se não vira em casa de ninguém. Exatamente. Me diz uma coisa, até onde o gestor é responsável pelo sucesso ou fracasso de um colaborador? Totalmente responsável. Fala um pouco disso, é muito importante sua opinião neste momento. Porque o gestor não sei se eu sou exagerado em dizer, é como a figura paterna, a figura materna, Então normalmente é o cara a quem você se reporta, a quem você deve respeito, não pelo cargo em si, tá? É óbvio, tem gente que acaba impondo esse respeito por conta da hierarquia, mas não é o estilo ideal, tá?
e é a pessoa que deveria ser o exemplo, o espelho, né, de quem está se desenvolvendo. E ele mesmo deveria ser o provedor de condições para que a pessoa que está abaixo dele possa se desenvolver e crescer. Então, respondendo a sua pergunta, ele é fundamental nesse processo. Ele pode ser o responsável por fazer com que você permaneça onde você está o resto da sua vida, ou que você faça uma escolha errada, por exemplo, né? Muitas vezes até fugindo, né, da realidade opressora de um gestor, o cara sai e acaba perdendo uma grande oportunidade dentro da empresa por causa de uma pessoa que estava lá, né, espezinhando essa pessoa durante o período em que ela trabalhou lá, ou, pelo contrário, ele pode ser a pessoa que puxa, né, desenvolve aquilo que é possível desenvolver, né? Existem aí duas correntes, daquela que diz que você precisa pegar aquilo que você tem de ruim e melhorar, e aquela que diz que você tem que pegar aquilo que você tem de bom e potencializar o uso. Não importa em qual dessas você transite, de qualquer maneira o que você tem que fazer é puxar o cara, dar oportunidade para o cara se desenvolver. E esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo, esse é a propósito, né? Uma das minhas grandes paixões, né? Você que diz que lê os meus comentários, eu costumo falar muito a respeito dessa minha paixão. É por isso essa pergunta. Então, assim, posso até estar sendo tendencioso nessa resposta, mas é no que eu acredito. Tá certo. É no que eu procuro, as pessoas que eu procurei desenvolver ao longo da minha vida hoje, se estiverem aqui nesse programa, talvez responderão a mesma coisa, pelo menos procurei passar para elas esse conceito. E as pessoas que continuam comigo, né, se desenvolvendo profissionalmente, eu também espero que elas estejam tendo essa imagem, né, que é um ideal meu de formação e desenvolvimento. E que realmente, como você disse, acaba influenciando para o bem ou para o mal o futuro de muitas pessoas nas empresas. Né? Ai, conectadas e conectados, estamos aqui com esta aula com o Marcos Minoru Nakatsugawa. E eu vou fazer uma pergunta para ele, que ele vai responder depois do intervalo. Eu não sei se vocês sabem, mas né, ele foi considerado um dos 50 executivos, um dos melhores 50 executivos de RH do Brasil. E eu quero saber a que ele atribui esse sucesso que vem vindo até hoje. E fica aí, tá demais. Conexão, segura. Toda sexta-feira você tem encontro marcado comigo aqui na TV Geração Z. Isso mesmo, programa Pepper, às 19 horas, com muita música, arte, entretenimento, cinema e, claro, um convidado especial para me entrar na nossa sexta-feira. Então, te espero lá. Moço, dá licença. Nós podíamos estar roubando ou fazendo malabarismo em semáforo. E provavelmente pegando as bolinhas, porque a gente não entende nada disso, a gente é jornalista. Mas a gente optou em lidar com informação e cultura, levar a informação e cultura até você. Por isso a gente está pedindo uma ajuda. Se você não pode ajudar, pelo menos entra no nosso canal, Move Business. E assista o nosso programa que a gente faz toda sexta-feira às 4 horas da tarde. Exatamente, lá na TV Geração Z. Se não der, manda uma balinha pra nós e tá limpo, tá? Obrigado, tá? Conectadas e conectados, estamos de volta com Marcos Minoru Nakatsugawa, executivo de RH.
Eu perguntei antes do intervalo para ele o seguinte: você foi considerado um dos melhores, um dos 50 melhores executivos de RH do Brasil. A que você atribui esse sucesso? Que ele falou assim, faz tempo, que vem vindo sim até hoje, porque as empresas nas quais ele trabalha são somente nomes assim, Pode falar. Essa história aí dos melhores é engraçada. Eu posso contar em detalhes para você? Que é o seguinte, foi na época da Bombril, né? Então eu estava lá como gerente de desenvolvimento e a Bombril naquela época ela estava passando por uma fase muito difícil. Uma das formas dela resgatar um pouco da sua identidade, da sua cultura, do seu valor, foi entrar no projeto das melhores empresas. E assim, com muito receio de nós não sermos, né, eleitos. E o projeto acabou caindo na minha mão, não era para ser eu. Mas coincidentemente eu tinha começado a fazer um estudo dessa metodologia e quando veio eu falei assim, uau, que coincidência, né? Porque eu costumo dizer que, é claro, tem competência, tá, Thalia? Não vou deixar de dizer, mas tem também essa questão da sorte, né? De você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Rendo muitas homenagens ao meu chefe na ocasião, o Luiz Carelli, né? Que foi o cara que deixou essa responsabilidade para mim, falou assim, Minor, esse projeto é teu, toca. E assim a gente fez. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que levou a gente a ser uma das 100 melhores naquele ano, mas o fato é que, como decorrência disso, eu acabei ganhando uma certa notoriedade, né? Porque houve aí uma transição na empresa, o Carelli depois saiu, eu acabei ficando só eu na área de recursos humanos e fiquei sendo o representante de recursos humanos da empresa a receber a premiação pelas melhores empresas. E aí, depois disso, foi uma consequência, né? O Garré, que é um cara que sempre ajuda a gente nesse aspecto aí de divulgação da função de recursos humanos no mercado, botou meu nome lá como um dos candidatos e aí, em função de votação, de uma série de coisas aí que a gente conhece um pouco, né, no mercado, de apoio que eu recebi de algumas pessoas influentes na ocasião que acabaram divulgando meu nome e acabei sendo eleito. É óbvio, né? Reconhecimento merecidíssimo. Reconhecimento é uma coisa legal, tá? Mas a história é essa, tá? É uma sequência de fatos que culminaram com um reconhecimento que, óbvio, não se repetiu, mas para mim o importante é a gente ter conseguido continuar isso depois em outras empresas, como eu tenho feito e, enfim, é essa história que eu tinha para contar a respeito dessa premiação aí que você fez tanto, né? Mas é verdade, é importante para falar mesmo, né? Como é que você vê o estilo de gestão da singularidade do querido Eduardo Carmelo, que já esteve aqui e está lançando o livro Gestão da Singularidade por esses dias, acho que acabou de lançar. Não sabia que o Carmelo esteve aqui. Não, outro dia eu encontrei o Carmelo. Outro dia eu encontrei o Carmelo numa reunião rápida que nós fizemos, né? Estávamos organizando um evento aí e ele estava lá. E o que eu tenho a observar em relação a isso, não estudei aprofundadamente, mas do pouco que eu vi, ele tem divulgado muito esse conceito. E eu percebo que a ideia de que a singularidade a que ele se refere é aquela questão de você poder aplicar uma certa justiça, né, ao processo de reconhecimento, né? Hoje se diz, a gente usa as mesmas ferramentas, o mesmo método para pegar diferentes pessoas e movimentá-las ou considerá-las numa possível movimentação. Então você desenha um plano de desenvolvimento padrão, tá? Que é o procedimento padrão da empresa e submete todas as pessoas, independentemente da sua singularidade, né, das suas características pessoais, profissionais, individuais, a esse sistema. Sob esse ponto de vista, ele está corretíssimo. Né? Eu também acho. Sob esse ponto de vista, ele está corretíssimo, porque cada um tem o seu gap, cada um tem a sua peculiaridade, né? Cada um tem o seu ponto a desenvolver, o seu ponto positivo, e quando a gente, por exemplo, fala de trabalhar em equipe, é exatamente isso que se busca, né? A gente busca no trabalho em equipe a multidisciplinaridade ou as características múltiplas das pessoas como coisas complementares. Então, por que a gente trata tudo da mesma forma? É a pergunta que subjaz, na minha opinião, a esse conceito que ele tem estudado eu achei demais quando ele falou do pessoal de alta performance junto com o pessoal que não tem tanta performance assim e que eles precisam ser submetidos a tipos de treinamentos diferentes. Foi uma sacada genial. Queira ou não, no ambiente acadêmico, como eu também milito no ambiente acadêmico, é o ideal, é o sonho de consumo de todo professor, que a gente sabe que tem aluno que tem um pouco mais de dificuldade e tem aluno que tem menos dificuldade. Só que é difícil, às vezes, numa sala de muita gente, você aplicar esse conceito, né? Mas você percebe aquele que tem um pouco mais de dificuldade. O ideal seria a gente, para esse, ter um método de ensino, uma abordagem diferenciada daquele que você percebe que tem facilidade, né? O conceito é mais ou menos esse.
Tá? Quando estou em sala de aula, eu me aproprio um pouco mais facilmente desse conceito, porque ali você tem um relacionamento que no meu caso é de semestre e ano, né? E aí você consegue, eu consigo pelo menos enxergar essa peculiaridade no ambiente de sala de aula. Na empresa, como você às vezes fala de carreiras um pouco mais longas, de desenvolvimento que levam alguns anos, né? Dependendo da empresa, tem empresa que não promove todo ano, né? Então, fica um pouco mais difícil de você talvez aplicar, mas o norte é esse. E eu não considero que ele esteja errado na sua pressuposição, não. Não é. Eu soube que você teve uma experiência positiva com o processo de coaching, né, com seus executivos, com o Sullivan França. Um beijo, Sullivan. E sou fã dele, eu sou muito suspeita para falar. Né? Dois. Me conta um pouco como é que o processo de coaching contribui para o desenvolvimento de uma empresa, dos executivos, enfim. O coaching, ele se aplicado da forma correta, ele acaba potencializando, né? E talvez seja uma ferramenta que, alinhada com essa questão da singularidade, fortaleça as empresas. Porque, mais uma vez eu digo, dentro de um grupo, por exemplo, de gestores que você tem alguns com um pouco mais de diferencial para uma ou outra área. A gente, por exemplo, fica repetindo durante o tempo todo que o gestor, ele é, antes de tudo, um gestor de pessoas, mas tem cara que ele não tem pendor nenhum para lidar com gente, né? Ele é um bom técnico, ele é um cara que é um executivo no sentido de ele cumprir, né? Ele se dá uma meta para ele, vai lá e realiza, mas muitas vezes ele realiza não por intermédio das pessoas, mas passando por cima das pessoas, o que também não é legal, né? E quando a gente trabalha o coaching, a gente trabalha muito esse aspecto, né, da pessoa descobrir de que forma que ela pode mudar para poder contribuir melhor, para continuar gerando, por exemplo, no caso desse gestor, né, de resultados que eu mencionei, para ele continuar a gerar os resultados, mas sem massacrar o seu pessoal ou sem eventualmente fazer outras coisas que não são muito apropriadas para ele atingir os mesmos resultados. Então, nesse processo de descoberta, o coaching, e você fez menção muito brilhante ao Sullivan, que é um dos expoentes nessa área, tanto é que trabalhamos juntos já recentemente, é uma forma de você realmente elevar, né, a qualidade do pessoal, que, como eu respondi antes, é fundamental no desenvolvimento, né? É o cara que vai garantir o sucesso ou não de uma pessoa que ele está formando, que ele está desenvolvendo, que ele está cuidando no dia a dia, né? Legal, cara. Tá? Eu tenho uma pergunta, ela é comprida, então eu vou ler, porque para não passar vergonha, né, Minoru? Pode passar vergonha na frente da câmera, a apresentadora não pode. Então vamos lá. Então, até onde você acha que a CLT é benéfica para o colaborador e a empresa? Ela deveria sofrer algum tipo de reforma? Porque, por exemplo, um gari, ele é proibido de sair na rua para varrer se tiver mais de 35 graus. E aí o cara, né, na rua, 35 graus, né, calor, né, principalmente no Rio de Janeiro, no Nordeste, enfim. E aí o cara deixa de receber. Então tem um pessoal também lá da Vale do Rio Doce, Petrobras, enfim, em lugares ermos onde não há transporte público. Então, essas empresas, elas são obrigadas a contratar transporte particular, por exemplo, um fretado. Quando o cara entra no fretado, a empresa já começa a pagar hora extra. E aí, até onde você acha que a CLT é benéfica para o colaborador e empresa? Esse é um assunto recorrente que a gente discute também lá no CAP. E até porque a maioria das pessoas que lá frequenta é formada por gente especializada nessa área. E ali a gente já chegou à conclusão. A CLT já deixou há muito tempo de ser um instrumento de proteção, né, que ela foi criada como uma forma de proteger o trabalhador na época em que realmente não havia regra em relação a como administrar a relação capital-trabalho, mas há muito ela deixou de ser um instrumento de proteção e passou a atrapalhar. Eu realmente, a discussão que a gente trava lá chega à seguinte conclusão: não sei a quem, né, aqui eu não vou afirmar abertamente, porque lá a gente discute e até conclui algumas coisas, mas não sei a quem está beneficiando esse negócio. Tá? Em determinadas situações, talvez o trabalhador se sinta beneficiado, né, por um outro aspecto peculiar, mas em outras situações, na maioria das situações hoje, ela já se tornou anacrônica, ela necessita de uma revisão. Por isso, quando a gente fala de flexibilização das relações trabalhistas, é nesse sentido. É pegar essa carta, né, que é a consolidação das leis do trabalho, e permitir que ela seja um pouco menos rigorosa na sua interpretação.
né? Permitir que os atores sociais diretamente envolvidos, que eu estou falando do capital do trabalho e no caso até envolvendo os sindicatos, né, que são as entidades que estão, né, procurando ali na linha de frente administrar essa relação, que esses três atores eles possam conversar, dialogar e concluir alguma coisa que seja boa para todas as partes, né? E não regulamentado apenas por um instrumento que o governo criou, né, numa época em que foi necessário, mas que hoje já deixou de ser favorável ao trabalhador como foi no passado. É necessária uma revisão dos critérios, dos procedimentos, das práticas, das jurisprudências que giram em torno da CLT. Esses exemplos que você mencionou, a esses exemplos que você mencionou, juntam-se outros vários aí, né, e o grupo ele mês após mês discute isso e é difícil porque a gente não percebe movimentação política no sentido de fazer com que essa flexibilização ocorra, o que é triste. No final das contas, todos são prejudicados, na minha opinião. Por isso que eu convidei esse cara aqui, vocês estão entendendo? Então ele pensa, ele tem opinião, ele discorre sobre o assunto, ele tem embasamento no que ele fala, não é assim, doidivanas, aí não gosto. Ele pega e explica, ele puxa o fio da meada e vai, né, destroçando o rosário inteiro, tá vendo? Depois fala aqui, não, enfim. O que te traz mais satisfação na sua profissão? Tanto como profissional de recursos humanos, como enquanto professor, é ver as pessoas crescerem, é ver as pessoas se desenvolverem. Então, isso aí já se tornou até um mote, muitas pessoas que me conhecem, você falou que me acompanha, você já sabe disso também, né, Thalia? E isso não é da boca para fora não, sabe? Eu realmente me orgulho profundamente de ver pessoas que passaram por mim. É claro, nem todo mundo que passou por mim aproveitou essa oportunidade, até porque também não posso acertar 100% das vezes, mas como legado, né, eu costumo dizer que eu quero deixar uma série de pessoas que certamente aprenderam alguma coisa de útil, utilizam esse aprendizado em prol da humanidade, em prol das pessoas, né? Porque trabalhar com recursos humanos, trabalhar como docente, é isso, é se dedicar às pessoas, né? Em diferentes estágios, né? Porque na empresa você tem diferentes faixas etárias, diferentes compromissos, e na faculdade principalmente, que é onde eu milito, pegando alunos aí na faixa de 18, 19, 20 anos, o compromisso é um pouco diferente, tá? Mas o objetivo é o mesmo, a vontade, o orgulho, a dedicação é a mesma. É isso, desenvolver gente é aquilo que eu gosto de fazer. E se um dia, depois de morto, eu quiser ser lembrado por alguma coisa, eu gostaria de ser lembrado por isso, tá? Por ter feito um trabalho bom no desenvolvimento de pessoas e organizações também que acabam se beneficiando disso, espero eu, né? Não antes de lançar um livro, porque eu quero. Pode ir fazendo isso aí, me convidar, que eu não quero nem saber. Eu sei que tem muitas pessoas, tanto de RH quanto alguns profissionais que vão buscar empregos, se espelham em você e te acompanham. E já que você está aqui, que critérios você utiliza para uma contratação, para uma boa contratação? Isso aí é difícil, né? Porque embora existam critérios que podem até ser pessoais, e aí, por exemplo, eu posso dizer, pessoalmente, eu não gosto muito de gente, assim, né, melindrada, sabe, que mimimi? Sabe, não gosto dessas... Mas como é que você sabe que a pessoa é mimimi? Pois é, por isso que eu digo que isso aí acaba não sendo um critério na hora, porque isso aí você só descobre com o tempo, sabe, tá? Você já contratou um mimimi, assim, que você falou, nossa... Mas não precisa nem contratar, isso aí existe, né? Existe, esse tipo de pessoa existe. Não que eu seja totalmente avesso a isso, mas isso me incomoda, isso não me deixa muito feliz, sabe? Você já presenciou um caso que você falou assim, nossa, não dá, qual que foi o pior? Até não precisa falar o nome, lógico, mas qual que foi o pior que você falou, nossa, mas essa pessoa é sem noção, o que é isso? Há vários, viu, Thalia? Eu não gostaria de mencionar um especificamente, mas hoje tem muita gente, não digo hoje, tá? Mas eu tenho percebido muita gente que se incomoda com pouca coisa, tá? Posso até sendo um pouco leviano nessa minha afirmação, mas essas histórias que a gente tem ouvido aí de assédio moral, de bullying, sabe? Existem excessos, tá? Mas eu percebo, tá?
conversando até com gente da minha geração, que isso era um pouco diferente no passado, tá? A gente não tava nem aí. Não Falou, sei. todo mundo dá risada, acabou, então passou. hoje eu costumo perceber que existe, assim, no conjunto, não digo que todos, né, mas no conjunto existe, assim, uma dificuldade da pessoa se afirmar e que de vez em quando você coloca alguma coisa, ela já fica toda assim, sabe, chateada. Isso me deixa um pouco bravo, tá? Porque, sabe, não sei por que as pessoas elas estão tão sensíveis, né? Como profissional de recursos humanos, muitas vezes me cobra. Deveria ser um pouco mais sensível, será, a essas pessoas? Mas juro que tem algumas que talvez seja uma dificuldade minha, né? Talvez tenha que fazer aí uma discussão séria com o Sullivan, né? Trabalho de coaching com ele para melhorar nisso, mas eu realmente não consigo. Agora, a tua pergunta era mais relacionada a que critérios eu utilizo para contratar, e aí, tecnicamente falando, depende da empresa, depende da cultura, porque as empresas elas têm diferentes demandas, têm diferentes formas de trabalhar. Eu já atuei aí, no meu currículo, aí, em 4 ou 5 empresas de porte. Se eu fosse contratar para essas 4 ou 5, eu teria hoje dificuldade de estabelecer um padrão, né? Cada uma tem a sua demanda, cada uma tem a sua especificidade. O grande desafio do recrutador, do selecionador, é exatamente encontrar essa liga entre os valores que uma empresa possui, os valores que o profissional ou a pessoa, né, que carrega todo um histórico pessoal dela traz para dentro da empresa, como que essas coisas elas podem se juntar e criar alguma coisa positiva e não conflituosa. Então, esses critérios, eles muitas vezes são difíceis de serem estabelecidos. Você percebe as empresas tendo aquelas declarações bonitas de missão, visão e valores, mas na prática você muitas vezes tem dificuldade de interpretar aquilo, no comportamento, né? Porque quando você vai selecionar uma pessoa, você observa o comportamento e diz, esse comportamento é adequado para esta empresa, para esta realidade. O que talvez não seja para uma outra. Então, essa é a grande dificuldade que nós temos, de nomear competências, características que vão fazer com que essa pessoa seja bem sucedida não só para a empresa, sob a ótica da empresa, mas ela também. Nas conversas que eu tenho com algumas pessoas que me procuram, falam assim, o meu sonho é trabalhar nesta empresa. Eu digo, mas será que é mesmo? Né? O pouco que eu conheço dessa pessoa, eu fico imaginando ela trabalhando nessa empresa e pensando, nossa, mas ela vai sofrer, sabe? Você tem expertise de fazer essa avaliação. Às vezes é um ideal de vida que ela tem por algum motivo específico, e aí eu já fico imaginando ela trabalhando e sofrendo bastante nesse local, e isso que é o mais difícil no final das contas, sabe? E além desse mimimi que te deixa bravo, quem que você não contrataria de jeito nenhum? Que você fala, cara, tem algum tipo de comportamento? Olha, hoje tem, assim, sem querer desmerecer essa nova geração, afinal de contas o programa ele vai para essa nova geração. Isso, aí você pode já dar um toque para eles. Assim, eu costumo dizer que por mais que hoje haja um processo notório de aceleração de certas características, então é notório hoje que a pessoa que está nessa geração Y, nessa geração Z, ela tem mais facilidade de, por meio da intuição, se apropriar de mecanismos que permitem que ela pegue um aparelho e já comece a utilizá-lo, né, com uma propriedade que nós, por exemplo, imagino, posso colocar você também nesse meio, né, nós talvez não tenhamos a mesma facilidade. Né? Mas outro dia mesmo eu estava conversando com professores já até um pouco mais antigos que eu, numa faculdade lá de Sorocaba, e eles assim falando, nossa, mas essa nova geração ela é muito rápida. E eu disse para eles, mas professores, me digam uma coisa, vocês aprenderam a mexer com o computador no ambiente DOS? Né? O Windows foi uma grande sacada do Bill Gates para fazer com que todo mundo conseguisse mexer, né, de uma forma amigável, com um ambiente que até outro dia funcionava... O ambiente era inóspito. Funcionava na base do C2 pontos, né, e você tinha que digitar alguns códigos para poder acessar, e vocês aprenderam a mexer em informática nessa época. Gostei da sua resposta. Armando, eu aprendi ambiente inóspito. Inóspito, ele também. Não, você não é tão velho assim, né? Então eu falei assim, vocês demonstraram sua competência no passado. Hoje, se vocês tivessem a facilidade, a interface hoje amigável que existe para... Talvez vocês não tivessem os mesmos problemas que nós tivemos no passado. Nós tivemos, mas enfrentamos e começamos a ser usuários de computador nessa época. Tá? Então, essa fama, né, que essa nova geração traz, e muitas vezes baseada só na fama, é que precisa ser questionada. Então, para essa nova geração que está assistindo, que está vendo esse programa, o que eu tenho a dizer para eles é, estudem um pouco mais.
né? Se dedique um pouco mais a entrar um pouco mais a fundo. Eu sei que hoje a tecnologia, as informações, você falou, por exemplo, dos meus textos que são um pouco mais longos, eu considero meus textos mais longos. Tá? Eu tenho alunos que eu tenho certeza que eles não leem os meus textos porque eles julgam longos. Aí, galera, agora no meio não, agora no meio de alguns eu percebo que tem alguns que leem, e esses que leem eu percebo que eles estão se destacando. Olha lá. Tá? Porque da mesma forma como eles leem os meus textos, eles devem estar lendo textos mais longos, tá? Se apropriando um pouco mais da informação, que hoje é muito rápido, é muito fácil, e é exatamente esse o conceito que eu queria destacar. Né? Não julguem que a vida ela é muito fácil, porque ela não é. Tá? Ela é formada por fases, ela é formada por etapas. Biologicamente o ser humano ainda, né, não consegue antecipar certos eventos biológicos, né, da forma como talvez hoje outros eventos possam ser antecipados ou supostamente antecipados por causa da tecnologia. Mas que eles se conscientizem de que tudo na vida tem o seu tempo e o seu esforço para poder chegar lá. Né? Tá? Então, respondendo a sua pergunta, o que muitas vezes me causa dissabor quando eu estou conversando com um jovem é que ele tem a pretensão de fazer mais coisa do que ele pode e está capacitado a fazer, não porque ele não tenha potencial, mas a palavra está aí, é potencial. Hoje as pessoas acham que estão prontas já para fazer certas coisas que elas não estão. Tá? E parece discurso de velho, né? Porque eu já estou numa idade que eu posso dizer, pô, abafa, ó o Botox, né? Minoro, aquela coisa, né? Mas talvez seja um ensinamento que a gente tem que deixar para eles. Por exemplo, eu tenho os meus filhos e me preocupo em tornar isso um pouco claro para eles, sabe? Tá certíssimo, tá? Eu concordo 100% com você. Só tô fazendo assim, ó, você tá falando, eu tô assim, ó. Ok. Esperando que meu filho assista. Mas tá sendo gravado, né? Tô esperando que meu filho assista, né, o que você tá falando, que é importante. Para onde caminha o RH? Qual é o futuro do RH no Brasil, pelo menos? O futuro do RH aqui no Brasil é de muitos desafios, porque, como eu disse para você, ele ainda não adquiriu uma identidade. O RH ele passou por várias fases, o RH da época cartorial, burocrático, o RH que na época da década de 70 enfrentou aí os sindicatos, né, nas grandes greves, principalmente ali na região do ABC, e aí passou para o RH abraçador de árvores, como eu mencionei para você, hoje fica nessa história do estratégico, do sustentável, né? Então é juntar tudo isso, né, fazer disso um conjunto que, embora heterogêneo, tenha consistência para poder trabalhar de forma integrada nas empresas, oferecendo soluções completas e não apenas, não, o problema é de relações trabalhistas, não, o problema é de remuneração, né? Tem gente, por exemplo, que gosta de falar de remuneração, que, se todo mundo ganhasse bem, mas não, sabe? Né? É um conjunto de coisas. Tem gente que não ganha tão bem, mas está bem, está motivada, por quê? Né? Mais uma vez retomo o discurso que a gente, né, o discurso que a gente debateu há pouco, né? O quão importante é o líder, o gestor, né? O quanto ele se dedica à formação dessa pessoa, né? Então é um conjunto de situações, de parâmetros que precisam ser manipulados pelo cara do RH. E esse é o que é o grande desafio. O futuro do RH é realmente tentar ser generalista no sentido de entender essas funcionalidades e, aplicando o conceito de desenvolvimento de pessoas, pegar um cara bom em cada funcionalidade, que tenha uma visão coletiva, que saiba trabalhar em equipe, juntar essas peças e fazer o trabalho de poder, então, oferecer à organização, o tal do RH estratégico, soluções que sejam boas para tornar a empresa sustentável, não apenas do ponto de vista de sustentabilidade no longo prazo, mas de resultado também, né? Porque, afinal de contas, a empresa vive disso. Show. Minoro, muito obrigada pela sua presença. É isso, eu que agradeço. É a sua agenda eu que agradeço o seu convite. E você já reserva que você vai voltar, você já sabe disso, né? Você falou em consistência agora e consistente foi essa entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço, Thalia. Parabéns pelo programa, viu? Obrigada, querido. Conectadas e conectados, muito obrigada pelo acompanhamento, pelas curtidas no Facebook. Acompanhem também as sábias palavras aqui do Minoro, sensacional. E a gente se vê semana que vem. Conexão. Beijão.